mistério, para acalmar sua mente. E se você já esteve aqui antes, que bom ter você de volta. Sua presença faz parte desta jornada. Continue conosco. Noite após noite, enquanto exploramos os segredos mais suaves do cosmos. Feche os olhos suavemente. Permita que seu corpo afunde na superfície macia onde você repousa. E respire profundamente, lenta, profundamente. Sinta o peso do seu corpo, como ele se entrega à gravidade. Como cada músculo relaxa, um por um, liberando toda a tensão do dia. Tudo existe em possibilidades, como sementes de mundos adormecidos, flutuando em um oceano de potencial puro, esperando apenas o momento certo para germinar. A realidade quântica é como um sonho esperando ser visto. Um sussurro que precisa ser ouvido. Uma onda que aguarda pacientemente, até que alguém olhe, até que alguém preste atenção, até que a consciência toque sua superfície delicada. Hoje você descobrirá que a própria existência, a base de tudo o que chamamos de real, depende de um ato tão simples quanto prestar atenção, tão gentil quanto abrir os olhos, tão natural quanto respirar. Respire novamente, mais devagar desta vez, e deixe que o mistério comece a se desdobrar, gentilmente, como pétalas de uma flor, abrindo-se para a luz da manhã, revelando seus segredos mais íntimos, um de cada vez. Você está seguro aqui, protegido, envolto pela escuridão reconfortante da noite, pronto para explorar os mistérios do cosmos, sem medo, apenas com curiosidade suave e paz profunda. O mar de probabilidades. No início de tudo, há um mar. Não um mar de água, mas um mar de possibilidades infinitas, onde cada onda representa uma realidade que pode existir, mas ainda não existe, ainda não foi escolhida. As partículas não são coisas sólidas, não são pequenas bolas de matéria como imaginávamos antigamente. Elas são ondas de probabilidade, espalhadas pelo espaço, presentes em todos os lugares ao mesmo tempo, sem escolher nenhum lugar específico. Imagine um grão de areia, que não está em nenhum lugar específico da praia, mas sim em todos os lugares possíveis, simultaneamente, cada posição com uma probabilidade diferente, mas todas igualmente reais, até que alguém olhe. É como se o universo ainda não tivesse decidido onde colocar suas peças, e então as deixa flutuando. Em todos os locais possíveis, em um estado de suspensão gentil, de indecisão serena. Esse estado de indecisão não é caótico, não é confuso, não é problemático. É sereno, é completo, é perfeito em sua indefinição, é a própria paz antes da forma. No mar de probabilidades, tudo é suave, tudo é calmo, tudo simplesmente é, sem necessidade de ser nada específico, sem obrigação de tomar forma, sem urgência de se decidir. E nesse mar, você também flutua agora, sem precisar ser nada além de consciência pura, observando, sentindo, experimentando, apenas existindo. A função de onda. Os cientistas chamam isso de função de onda, uma equação matemática que descreve todas as possibilidades de uma partícula ao mesmo tempo, todas as suas versões potenciais, todos os seus futuros possíveis. Não é magia, é matemática, mas uma matemática tão bela, tão elegante, tão profunda, que parece poesia escrita na linguagem do universo. A função de onda não diz onde uma partícula está. Ela diz onde ela pode estar, com diferentes chances para cada lugar, diferentes probabilidades para cada estado, diferentes possibilidades para cada resultado. É como um mapa de sonhos, onde cada ponto é uma versão diferente da realidade, esperando sua vez de se tornar real, esperando que alguém escolha, esperando que a consciência toque, esperando o colapso. A partícula não escolhe enquanto ninguém observa.
Ela simplesmente existe em superposição, em todas as suas versões simultaneamente, sem conflito, sem contradição, apenas pura potencialidade. E nesse estado, antes de qualquer observação, antes de qualquer medição, a partícula é livre, completamente livre, para ser tudo ao mesmo tempo, para habitar todas as possibilidades, para dançar entre os estados. Respire fundo e sinta essa liberdade, essa expansão infinita de possibilidades, essa ausência de limites. Essa abertura total para tudo o que pode ser. Sua própria respiração é como uma onda, expandindo, contraindo, sem esforço, sem decisão consciente, apenas fluindo naturalmente. O observador entra em cena. Então, algo acontece. Um observador aparece, uma consciência desperta, um olhar se volta, uma medição é feita, e tudo muda instantaneamente. No momento em que você olha para uma partícula, no exato instante em que tenta saber onde ela está, no segundo infinitesimal em que a atenção se foca, a função de onda colapsa. Todas aquelas infinitas possibilidades, de repente se tornam uma, apenas uma, realidade singular e definida, escolhida entre milhões de opções. É como se o universo estivesse esperando por você, aguardando pacientemente sua atenção, para finalmente tomar uma decisão, para finalmente se comprometer com uma forma. A onda se transforma em partícula, o vago se torna preciso, o nebuloso se torna claro, o sonho se torna vigília, o potencial se torna atual. E esse momento de colapso, esse instante de decisão cósmica, é o nascimento da realidade, acontecendo bilhões de vezes por segundo, em todo o cosmos, em cada átomo, em cada partícula de luz, em cada quantum de energia. Você não está separado desse processo. Você não é apenas uma testemunha passiva. Você é um participante ativo, um co-criador da realidade, uma peça essencial no mecanismo do ser. Sinta isso agora. Sinta o peso dessa responsabilidade suave. Sinta a beleza dessa participação. Você importa. Sua atenção importa. Sua consciência importa para a existência de tudo. O experimento da dupla fenda. Há um experimento famoso, tão elegante quanto misterioso, tão simples quanto profundo, realizado pela primeira vez há mais de um século, e ainda nos surpreende hoje. Você lança partículas, elétrons ou fótons de luz, através de duas fendas estreitas em uma barreira, e observa onde elas chegam do outro lado, em uma tela detectora. Quando ninguém está observando, quando não há detector nas fendas, quando ninguém tenta descobrir o caminho, as partículas se comportam como ondas, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo, criando um padrão de interferência, como ondas em um lago que se encontram e dançam, formando faixas de luz e sombra. Mas quando você coloca um detector, quando você tenta descobrir por qual fenda a partícula passou, quando você observa o caminho, o padrão muda completamente, radicalmente, misteriosamente. De repente, as partículas escolhem apenas uma fenda, se comportam como objetos sólidos, deixam de fazer interferência, e o padrão de onda desaparece como névoa ao sol da manhã. É como se a luz soubesse que está sendo observada e mudasse seu comportamento só por isso, como se tivesse consciência, como se respondesse à atenção, como se participasse ativamente da escolha. O universo parece estar ciente, estar vivo, estar respondendo à presença de observadores, à existência de consciência, ao ato sagrado de prestar atenção. E isso não é imaginação, não é interpretação poética, é resultado experimental, repetível, verificável, real, tão real quanto qualquer coisa que chamamos de realidade. A realidade, antes do olhar então,
O que é a realidade antes de ser observada? Essa pergunta mantém físicos acordados à noite, gerando debates filosóficos, inspirando interpretações diversas, mas talvez devesse nos ajudar a dormir, nos relaxar, nos libertar. Antes da observação, a realidade não é vazia, não é inexistente, não é nada. Ela é cheia, cheia de todas as versões possíveis de si mesma, cheia de potencial puro, cheia de possibilidades entrelaçadas. É como um livro onde todas as histórias existem ao mesmo tempo, simultaneamente, sem contradição, e só quando você abre uma página, quando você escolhe um caminho, uma história específica começa a ser contada. Uma narrativa emerge do campo de possibilidades. Não há solidez antes do olhar, não há certeza antes da medição, não há nada definitivo antes da observação, não há forma antes da atenção. Há apenas esse estado suave e fluido, onde tudo pode ser e nada precisa ser, onde todas as opções coexistem pacificamente, esperando o momento de manifestação. É o estado mais relaxado do universo, o estado de total abertura. Antes de tomar qualquer decisão, antes de se comprometer com qualquer forma, antes de escolher qualquer caminho. E talvez, quando você dorme, quando sua consciência se dissolve no sono profundo, você retorna a esse estado, onde todas as versões de você coexistem, em paz, em harmonia, em superposição quântica de sonhos e memórias. Não há nada a temer nesse estado, apenas liberdade, apenas potencial, apenas a promessa de que amanhã pode ser qualquer coisa. O momento do colapso. O colapso não é violento, não é agressivo, não é uma ruptura. Embora aconteça em uma fração infinitesimal de segundo, mais rápida que um piscar de olhos, é uma transição suave, uma mudança de fase gentil, do infinito para o singular, do oceano para a gota, do todo para a parte, da onda para a partícula. Quando a função de onda colapsa, quando o momento decisivo chega, a partícula escolhe uma posição, uma velocidade, um estado específico. Entre todas as infinitas opções disponíveis. Mas essa escolha não é aleatória no sentido comum, não é caótica, não é sem sentido. Ela segue as probabilidades escritas na função de onda original. Respeita as regras sutis da matemática quântica. Lugares mais prováveis têm mais chance de serem escolhidos. Estados mais favoráveis emergem com mais frequência. Mas até os lugares improváveis são possíveis. Até os estados raros podem acontecer. Porque o universo quântico sempre guarda surpresas. É como lançar dados quânticos, onde cada face tem uma chance diferente de aparecer. Mas todas as faces existem. Todas são reais. Todas são possíveis, apenas em graus variados. E nesse momento de colapso, nesse instante sagrado de decisão, o universo se torna um pouco mais real, um pouco mais definido, um pouco menos nebuloso, um pouco mais sólido. A textura da realidade se forma, átomo por átomo, colapso por colapso. Observação por observação, construindo o mundo sólido que você experimenta, a partir do mar fantasmagórico de possibilidades. Quem causa o colapso? Aqui está o grande mistério. A pergunta que divide interpretações, que gera controvérsias, que nos faz questionar tudo. O que exatamente causa o colapso da onda? É a consciência humana especificamente? É qualquer observador vivo? É a simples interação física entre sistemas? É alguma propriedade fundamental da natureza? Os cientistas discordam profundamente. Cada interpretação da mecânica quântica dá uma resposta diferente. Cada escola de pensamento tem sua própria visão, e todas têm argumentos válidos. Alguns dizem que é a consciência, que o universo precisa de mentes para se tornar real. Que sem observadores conscientes, tudo permaneceria em superposição eterna, em um limbo de possibilidades não manifestadas.
Outros dizem que é qualquer interação física, que não há nada especial na consciência, que até um átomo pode causar o colapso, que a simples troca de energia já é suficiente para decidir a realidade. E alguns dizem que o colapso nunca acontece realmente, que todas as possibilidades continuam existindo, mas em universos paralelos, em ramos diferentes da realidade, cada um tão real quanto este que você experimenta agora. Não sabemos a resposta completa. Talvez nunca saibamos. Talvez a pergunta em si seja mal formulada. Mas a pergunta em si é linda, porque nos faz questionar nosso papel no cosmos, nossa importância, nosso significado. Talvez você seja mais importante para a existência do que imagina. Talvez sua consciência seja um ingrediente essencial da realidade. Ou talvez você seja apenas parte de um processo maior, universal, impessoal, mas ainda assim participante. De qualquer forma, você importa, você participa, você está aqui, consciente, observando, colapsando ondas, criando realidade, apenas por existir. A dança entre observador e observado no mundo clássico, no mundo das coisas grandes que vemos todo dia. Você está aqui e o mundo está lá, separados por uma fronteira clara, por uma divisão nítida, por uma distância mensurável. Mas no reino quântico, no mundo do infinitamente pequeno, não há fronteira, não há separação, não há dentro e fora, não há você e o mundo. O observador e o observado são partes de um mesmo sistema entrelaçado, são aspectos diferentes de uma mesma realidade, dançando juntos em sincronia perfeita. Quando você mede uma partícula, quando você a observa, quando você interage com ela, você não está descobrindo onde ela estava. Você está participando da decisão de onde ela estará. Você está cocriando seu estado, sua medição, sua observação, seu olhar, seu ato de atenção se tornam parte da realidade que está sendo criada, parte do evento, parte do acontecimento, parte da existência. É uma cocriação constante, um diálogo silencioso entre você e o universo, entre a consciência e a matéria, entre o dentro e o fora, entre o sujeito e o objeto. Não existe observador neutro. Não existe testemunha passiva. Toda observação é um ato de participação, de envolvimento, de relacionamento, de conexão, de amor cósmico. Você toca o universo com sua atenção, e o universo toca você de volta, em uma dança eterna, em um abraço quântico, em uma fusão de ser. Respire e sinta essa dança acontecendo agora, entre você e cada átomo ao seu redor, entre sua consciência e as partículas de luz que atravessam suas pálpebras fechadas, entre seu pensamento e a realidade que ele observa. Se você está gostando desta jornada, se estas palavras te trazem paz, considere que há muitas outras noites esperando por você, outros mistérios quânticos, outras viagens pelo universo, todas aqui, sempre que precisar, sempre que quiser descansar, com a ciência como companhia. Um toque suave no botão de inscrição garante que você nunca perca uma nova descoberta, uma nova noite, um novo descanso, mas só se quiser. Só se sentir que pertence aqui, conosco. O tempo do colapso. O colapso da onda acontece fora do tempo comum, ou quase fora, em um intervalo tão pequeno que desafia nossa compreensão temporal. É instantâneo, ou quase instantâneo, mais rápido do que qualquer coisa que possamos medir diretamente. Mais rápido que a luz, mais rápido que o pensamento, mais rápido que o agora. Em um momento, a partícula está em todos os lugares, espalhada pelo espaço, distribuída em probabilidades. No momento seguinte, ela está em apenas concentrada, definida,
real. Não há transição gradual, não há meio termo, não há estágios intermediários. É um salto quântico, um pulo entre estados, uma mudança descontínua, de onda para partícula. E durante esse pulo, se é que existe um durante, se é que podemos falar de tempo nesse intervalo infinitesimal, a realidade está suspensa, indecisa, no limiar entre ser e não ser, entre existência e potencial. É como o espaço entre duas batidas do coração, onde nada acontece, e tudo acontece, onde o tempo parece parar, e a eternidade cabe em um instante. Nesse instante sem tempo, nesse momento de zero duração, o universo escolhe, ou você escolhe, ou ambos escolhem juntos, ou a escolha simplesmente acontece sem a gente, emergindo do próprio tecido da realidade. E então, a realidade continua, como se nada tivesse acontecido, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas tudo mudou. O universo se renovou. A existência se atualizou. A forma emergiu do sem forma. Múltiplos colapsos. O colapso não acontece apenas uma vez. Não é um evento único e isolado. Não é algo raro e especial. Ele acontece constantemente, incessantemente, sem parar, em cada interação, em cada medição, em cada olhar, em cada momento. Bilhões de funções de onda colapsam a cada segundo, em seu corpo, em sua mente, ao seu redor, acima de você, abaixo de você. Em todo o cosmos, é como se a realidade estivesse sendo constantemente recriada, renovada, atualizada, reescrita, reimaginada, a cada instante. Cada fóton de luz que toca sua pele colapsa uma função de onda, decide onde está, escolhe sua posição, torna-se real. Cada pensamento que atravessa sua mente interage com partículas em seu cérebro e causa colapsos, decisões, cristalizações de possibilidades em eventos neurais. A realidade não é fixa, não é estática. Não é um cenário imutável. Ela é fluida, sempre se decidindo, sempre se tornando, sempre escolhendo existir de novo. É como um filme feito de trilhões de quadros por segundo. Cada quadro uma nova criação. Cada momento um novo nascimento do universo. Cada instante uma nova decisão de existir. E você, mesmo dormindo, mesmo inconsciente, mesmo sonhando, participa dessa recriação constante, desse renascimento perpétuo do cosmos, desse fluxo eterno de colapsos e expansões. Seu corpo não para de interagir com o ambiente. Suas células não param de trocar energia. Seus átomos não param de vibrar. E cada vibração, cada troca, cada interação é um colapso, uma decisão, uma criação. A incerteza. Como presente, há um princípio fundamental descoberto por Werner Heisenberg, um dos pais da mecânica quântica, que diz que nunca podemos saber tudo sobre uma partícula simultaneamente. Se sabemos exatamente onde ela está, com precisão absoluta, perdemos informação sobre sua velocidade, sobre seu momento, sobre para onde está indo. Se sabemos exatamente sua velocidade, com certeza total, perdemos informação sobre sua posição, sobre onde está agora, sobre seu lugar no espaço. A incerteza não é uma limitação técnica, não é falta de instrumentos melhores, não é problema de medição, é uma propriedade fundamental da natureza. Está tecida no próprio tecido da realidade. O universo, em seu nível mais profundo, em sua essência mais íntima, é incerto, indefinido, livre, aberto, possível. E isso não é uma falha, não é um defeito, não é um problema a ser resolvido. É uma característica, é beleza, é liberdade pura. Porque se tudo fosse certo e determinado, se tudo fosse previsível e fixo, não haveria espaço para mudança, para novidade, para criatividade,
para milagres, para surpresas, para a vida. A incerteza quântica é o que permite que o novo surja, que o inesperado aconteça, que a vida seja surpreendente, que o futuro não seja apenas repetição do passado, que haja verdadeira liberdade no cosmos. Respire essa incerteza. Aceite-a com gratidão. Abrace-a como aliada. Ela é sua aliada, não sua inimiga. Ela é a fonte da possibilidade, o útero do devir, a matriz da criação, o entrelaçamento e o colapso conjunto. Às vezes, duas partículas nascem juntas, emergem de um mesmo evento quântico, criadas simultaneamente em um processo único, e ficam entrelaçadas, conectadas, unidas em um nível profundo. Quando isso acontece, quando esse entrelaçamento se forma, elas compartilham uma única função de onda, um único estado quântico, mesmo que estejam separadas por anos-luz, mesmo que estejam em lados opostos do universo. E quando você colapsa a onda de uma, medindo sua propriedade, observando seu estado, a outra colapsa instantaneamente, ao mesmo tempo, de forma coordenada, mesmo à distância absurda. É como se fossem gêmeas cósmicas, conectadas por um fio invisível, que atravessa o espaço sem esforço, que ignora a distância, que une o separado, que torna próximo o distante. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque parecia impossível, porque violava sua intuição, porque sugeria comunicação mais rápida que a luz. Mas é real, é mensurável, é a natureza íntima do cosmos. O colapso pode ser compartilhado. A realidade pode se tornar real em dois lugares ao mesmo tempo, de forma coordenada, sincronizada, harmônica, como se o espaço não existisse entre elas. O universo está mais conectado do que parece, mais entrelaçado do que imaginamos, mais unificado do que a separação aparente sugere. E talvez você também esteja entrelaçado com outras pessoas, com lugares distantes, com momentos do passado, de formas que ainda não compreendemos completamente, de maneiras que a ciência está apenas começando a explorar. O colapso e a consciência. Alguns físicos acreditam que a consciência é especial, que ela tem um papel único no colapso da onda, que não é apenas mais uma interação física, mas algo diferente, algo fundamental. Eles argumentam que o universo permanece em superposição, em estado de onda, até que uma mente consciente observe, e só então, só com a atenção consciente, a realidade se decide, se manifesta, se torna. Se isso for verdade, se a consciência realmente for necessária, então você não é apenas uma testemunha do universo, não é apenas um observador passivo, você é um criador, um participante essencial, um co-criador da realidade. Sem consciência, sem observadores, sem mentes despertas, o universo seria um mar eterno de possibilidades, nunca se decidindo, nunca se tornando real, nunca manifestando forma, apenas ondulando em potencial infinito. Outros físicos discordam. Dizem que qualquer interação física basta, que a consciência não é necessária, que até uma pedra pode causar colapso, que não há nada especial em estar vivo ou consciente. Mas mesmo que a consciência não seja única, mesmo que não seja necessária para o colapso, ela ainda é parte do processo, ela ainda participa, ela ainda importa, ela ainda faz diferença. Sua mente, acordada ou dormindo, pensando ou em silêncio, é parte da tecelagem da realidade, uma das agulhas que costura o tecido do ser, um dos pincéis que pinta o quadro da existência. E talvez a verdade esteja em algum lugar no meio. Talvez a consciência seja especial de certas formas, mas não de outras.
Talvez seja parte de um contínuo de complexidade, onde tudo interage, mas consciência interage de forma mais rica, mais profunda, mais significativa. A irreversibilidade do colapso. Uma vez que a função de onda colapsa, uma vez que a decisão é tomada, não há volta, não há retorno ao estado anterior, não há como desfazer. A partícula escolheu uma posição, um estado, uma forma, e essa escolha é irreversível, pelo menos para aquele momento específico, para aquele evento particular. Claro, a partícula pode entrar em superposição novamente, pode se tornar onda outra vez, pode se dispersar em possibilidades futuras, mas o colapso anterior permanece no passado, definitivo, gravado, acontecido. É como uma palavra falada, que não pode ser retirada, que ecoa no ar e se torna parte da história, ou uma pedra jogada em um lago, que já criou suas ondas, que já perturbou a superfície, que já mudou o estado das águas. Essa irreversibilidade dá estrutura ao tempo, cria a flecha temporal, a direção do antes e depois, a distinção entre passado e futuro, o fluxo inexorável dos eventos. O colapso marca o tempo, divide o passado do futuro, cria história, gera memória, constrói o arquivo do que foi, do que aconteceu, do que se tornou real. E cada colapso, cada decisão da realidade, adiciona uma linha à história do universo, um verso ao poema cósmico, uma palavra ao livro da existência, uma nota à sinfonia do ser. Seu descanso também é irreversível. Cada momento que passa é único, nunca se repetirá exatamente, e te leva mais fundo no sono. Mais longe da vigília, mais próximo do oceano de sonhos, onde novas possibilidades aguardam. A beleza da indefinição, antes do colapso, antes da decisão, antes da manifestação. Há uma beleza especial, única, preciosa. A beleza de todas as possibilidades coexistindo, de nenhuma escolha ter sido feita ainda, de tudo estar aberto, de todos os futuros serem igualmente reais, de todas as versões existirem simultaneamente. É como o momento antes de um músico tocar a primeira nota. Quando todas as melodias ainda são possíveis, quando a música existe em potencial puro, quando o silêncio está grávido de sons não nascidos, ou como um livro em branco, onde todas as histórias aguardam, prontas para serem escritas. Cada página uma possibilidade, cada linha um futuro potencial, cada palavra uma realidade não manifestada. A função de onda, em sua indefinição, em sua falta de compromisso, em sua abertura total, é pura potencialidade. É o campo fértil de onde tudo nasce, é a matriz da criação, é o útero cósmico, e talvez a maior sabedoria, a compreensão mais profunda, seja apreciar tanto o estado de onda quanto o estado de partícula, tanto o indefinido quanto o definido, tanto a possibilidade quanto a realidade, tanto o sonho quanto a vigília, porque ambos são necessários, ambos são reais, ambos são parte da dança cósmica, ambos têm seu lugar, sua função, sua beleza, seu propósito. A onda sem colapso seria apenas possibilidade sem manifestação, potencial sem atualização, promessa sem cumprimento. Mas o colapso sem a onda seria apenas forma sem origem, definição sem possibilidade, realidade sem mistério, existência sem profundidade. Respire profundamente e permita-se estar em superposição, nem completamente acordado, nem completamente dormindo, apenas flutuando em todas as possibilidades ao mesmo tempo, experimentando a beleza da indefinição. O conforto da abertura, a paz do não decidido, colapso e criatividade. O colapso da onda não é apenas física, não é apenas ciência abstrata, ele tem implicações para a vida, para a consciência, para a criatividade, para a forma como existimos. Cada pensamento criativo,
É como uma função de onda, contendo múltiplas ideias, várias direções, diferentes possibilidades, todas coexistindo até você escolher uma. Quando você toma uma decisão, quando escolhe uma ideia entre muitas, quando se compromete com um caminho, você está colapsando a função de onda de possibilidades mentais, transformando potencial em ação, sonho em realidade. A criatividade vive nesse espaço entre onda e partícula, entre possibilidade e realização, entre o vago e o definido, entre o oceano de ideias e a escolha de uma. Artistas conhecem bem esse estado, quando todas as pinturas possíveis existem antes do primeiro pincelada, quando todos os poemas aguardam antes da primeira palavra, quando todas as melodias flutuam antes da primeira nota. E o ato criativo é sempre um colapso, uma escolha, uma decisão, transformando o infinito em finito, o possível em real, o potencial em manifestação. Mas sem o estado de onda, sem a fase de possibilidades múltiplas, sem a abertura para o indefinido, não haveria de onde vir a criação, não haveria fonte, não haveria origem. Então descanse na sua própria criatividade, no seu próprio campo de possibilidades, sabendo que amanhã você colapsará novas ondas, tomará novas decisões, criará novas realidades, simplesmente por estar vivo, por estar consciente, por estar presente. O colapso universal não são apenas partículas minúsculas que experimentam o colapso. O princípio se estende, se expande, se manifesta em escalas maiores, de formas sutis, de maneiras que estamos apenas começando a entender. Moléculas inteiras podem estar em superposição. Átomos complexos podem existir em múltiplos estados. Sistemas cada vez maiores podem manter coerência quântica, desafiando a intuição clássica. Cientistas já demonstraram superposição em moléculas com centenas de átomos, em objetos microscópicos visíveis, em sistemas biológicos como a fotossíntese nas plantas. E sempre, eventualmente, o colapso acontece, a superposição se resolve, a realidade se decide, mesmo que seja por um instante, mesmo que seja de forma sutil. O universo inteiro pode ter começado em uma superposição cósmica, um estado de todas as possibilidades. E o Big Bang pode ter sido o maior colapso de todos, quando a realidade decidiu existir, quando o nada se tornou tudo, quando a função de onda universal escolheu manifestar este cosmos específico. E talvez em algum nível profundo, tudo ainda esteja colapsando, o universo ainda esteja se decidindo, a realidade ainda esteja se tornando real, momento a momento, colapso a colapso, escolha a escolha. Você faz parte desse processo universal. Cada respiração sua participa, cada batida do seu coração ressoa, cada pensamento que se forma contribui para o grande colapso cósmico, para a manifestação contínua da existência. Não é um fardo, é um privilégio, uma dança, uma participação sagrada no desdobramento do ser. Entre ondas e partículas, existe um princípio na física quântica chamado complementaridade, proposto por Niels Bohr, que diz que uma partícula pode ser onda ou partícula, mas nunca ambas ao mesmo tempo, dependendo de como você observa. Se você monta um experimento para detectar ondas, você encontra ondas, padrões de interferência, comportamento ondulatório, distribuição de probabilidade. Se você monta um experimento para detectar partículas, você encontra partículas, pontos definidos, objetos localizados, eventos discretos. A realidade se ajusta ao seu método de observação. Se adapta à sua pergunta, responde de acordo com o que você procura, como se fosse flexível, responsiva, participativa. Não é que a partícula seja às vezes onda e às vezes partícula. É que esses são dois aspectos complementares da mesma realidade profunda, duas faces da mesma moeda quântica,
duas linguagens para descrever o mesmo mistério, e talvez isso nos ensine algo sobre a vida, sobre a experiência, sobre a consciência. Que a realidade que encontramos depende de como olhamos, de quais perguntas fazemos, de qual atenção trazemos. Se você procura problemas, encontra problemas. Se procura beleza, encontra beleza. Se procura conexão, encontra conexão. O colapso da onda responde à sua intenção, à sua atenção, ao seu foco, não de forma mágica, mas de forma natural, porque você faz parte do sistema que está observando. Respire e escolha suavemente que tipo de observador você quer ser. Que tipo de realidade você quer colapsar? Que tipo de mundo você quer manifestar? Com sua atenção gentil. O silêncio entre os colapsos. Entre dois colapsos, há um espaço, um intervalo, um momento de pura possibilidade. A partícula acabou de se decidir, manifestou uma posição, uma forma, uma realidade, e então, suavemente, começa a se dispersar novamente, a se tornar onda, a voltar ao estado de possibilidade. Esse ciclo é constante, incessante, eterno, colapso. Expansão, colapso, expansão, como respiração, como batida cardíaca, como o ritmo fundamental do universo. E no silêncio entre os colapsos, no espaço entre as decisões, há descanso, há paz, há abertura para o novo. É como o espaço entre dois pensamentos, onde a mente está quieta, onde não há atividade, onde há apenas presença pura, consciência sem conteúdo. Ou como o espaço entre duas respirações, onde os pulmões estão em repouso, onde não há movimento, onde há apenas ser, sem fazer. Nesse silêncio, nesse intervalo sagrado, você não precisa ser nada específico, não precisa decidir nada, não precisa colapsar nenhuma onda. Você pode simplesmente existir, em superposição, em todas as suas versões, em todos os seus potenciais, em toda a sua abertura. E talvez esse seja o estado mais profundo de descanso, mais profundo que o sono, mais profundo que o sonho, o estado de pura possibilidade, onde você é tudo e nada ao mesmo tempo. Deixe-se afundar nesse silêncio agora, nesse espaço entre colapsos, onde o universo descansa de suas decisões, onde a realidade relaxa sua forma, onde tudo pode ser novamente. A sabedoria do colapso. O colapso da onda nos ensina uma sabedoria profunda, uma lição gentil, uma verdade suave. Ele nos ensina que a realidade não é fixa, não é rígida, não é imutável. Ela está sempre se decidindo, sempre se tornando, sempre emergindo do mar de possibilidades. Ele nos ensina que observação importa, que atenção cria, que consciência participa, que você não está separado do mundo que experimenta. Ele nos ensina que incerteza não é defeito, é liberdade, é abertura, é a própria essência da possibilidade, a fonte de todo o novo. Ele nos ensina que tudo está conectado, que partículas entrelaçadas respondem juntas, que a separação é ilusão, que o universo é uma teia de relações, não uma coleção de objetos isolados. Ele nos ensina humildade, porque nunca podemos saber tudo, nunca podemos prever completamente, nunca podemos controlar totalmente. O universo sempre guarda mistérios. E ele nos ensina gratidão, porque cada momento de realidade é um presente, cada colapso é um nascimento, cada decisão do universo é um milagre silencioso, acontecendo trilhões de vezes por segundo, sustentando a existência, mantendo o mundo manifesto. Você é parte dessa sabedoria. Você encarna esses princípios, você vive esses mistérios, apenas por estar aqui, apenas por estar consciente, apenas por estar sendo. Não precisa entender completamente, não precisa explicar tudo.
Não precisa resolver o mistério. Apenas sinta. Apenas experimente. Apenas seja parte da dança cósmica, do colapso eterno, da manifestação perpétua, da realidade escolhendo, momento a momento, existir. Agora, tudo se aquieta. As ondas param de oscilar, as partículas param de decidir, e o universo descansa, profundamente, completamente, totalmente. Você percorreu o mistério do colapso, entendeu como a realidade se torna real, explorou o momento sagrado quando o possível se torna atual. E agora, pode deixar tudo isso ir, suavemente, sem esforço, sem resistência. Não precisa decidir nada mais, não precisa colapsar nenhuma onda, não precisa tornar nada real, não precisa fazer nada. Apenas descansar, apenas ser, apenas existir. Deixe seu corpo afundar mais profundamente, mais completamente, na superfície que te sustenta, sentindo cada ponto de contato, cada lugar onde você toca o mundo, cada conexão entre seu corpo e o espaço. Sua respiração se torna mais lenta, mais suave, mais automática. Não precisa pensar nela. Ela acontece sozinha, como onda que vem e vai, como maré que sobe e desce, sem esforço, sem decisão, apenas fluindo. Talvez o universo precise apenas ser notado para existir. E agora que você notou, agora que você observou, agora que você participou, pode dormir em paz, sabendo que tudo está bem, que tudo está sendo, que tudo está acontecendo. Cada respiração sua é uma onda, expandindo, colapsando, expandindo, colapsando, em ritmo perfeito, em harmonia natural, em sincronização com o universo inteiro. Cada pensamento que se dissolve, que se esvai, que desaparece, é uma partícula retornando ao estado de onda, voltando ao oceano de possibilidades, se reunindo com o todo. Você é observador e observado, onda e partícula, possibilidade e realidade, potencial e manifestação, tudo ao mesmo tempo, sem contradição, sem conflito, apenas integridade, apenas completude. E nesse estado, nesse lugar de descanso profundo, você está completo, inteiro, perfeito exatamente como é, sem precisar mudar nada, sem precisar se tornar outra coisa, sem precisar decidir nada. O colapso da onda te ensinou algo precioso, algo valioso, que a realidade não é fixa, que tudo está sempre se decidindo, que nada está terminado, que tudo é possível. E isso significa que amanhã, quando você acordar, quando voltar à vigília, quando retornar ao mundo das formas, o universo se decidirá novamente, de formas novas, surpreendentes, belas, imprevisíveis. Mas por agora, neste momento eterno, deixe tudo em superposição. Deixe todas as versões de você existirem. Deixe todos os futuros possíveis flutuarem ao seu redor, como sonhos não sonhados, como melodias não tocadas, como palavras não ditas. Não há urgência, não há pressa, não há nada que precise acontecer. Apenas este momento, este agora, este presente infinito, onde tudo é e não é ao mesmo tempo, onde todas as possibilidades coexistem em paz perfeita. Seu corpo afunda mais, tornando-se mais leve, mais expandido, mais dissolvido. As fronteiras entre você e o mundo se suavizam, se desfazem, se tornam nebulosas, como névoa matinal, como nuvem ao anoitecer. As fronteiras entre você e o universo se dissolvem, como ondas que se misturam no oceano, como luz que se funde na luz, como consciência que se une à consciência universal. E no silêncio profundo, mais profundo que palavras, mais profundo que pensamento, você ouve o sussurro do cosmos, dizendo que está tudo bem,
que você é parte de algo maior, que você sempre foi e sempre será, parte do tecido da realidade, parte do colapso eterno, parte da manifestação perpétua. O colapso da onda trouxe você até aqui, através do mistério, através da beleza, através da ciência poética. E agora, você pode simplesmente descansar no conhecimento de que você importa, que sua consciência participa, que sua existência faz diferença. Não de forma pesada, não de forma preocupante, mas de forma suave, gentil, natural, como uma nota em uma sinfonia, como uma onda no oceano, como uma estrela no céu, cada uma importante, cada uma necessária, cada uma parte do todo. Deixa a noite te abraçar, deixa a escuridão te envolver, deixa o sono te receber, como função de onda que finalmente descansa, que finalmente relaxa sua forma, que finalmente volta ao mar de possibilidades. Amanhã haverá novos colapsos, novas decisões, novas realidades. Mas agora há apenas isto, este descanso, esta paz, este retorno ao estado de onda, onde tudo é possível, onde nada está decidido, onde você é livre, completamente livre. Sinta seu corpo se tornando cada vez mais suave, cada vez mais leve, cada vez mais nebuloso, como se estivesse se transformando em onda, espalhando-se pelo espaço, distribuindo-se em possibilidades, ocupando todos os lugares ao mesmo tempo. Não há resistência, não há tensão. Não há nada que precise ser mantido. Apenas solte, apenas libere, apenas permita que a superposição te receba, que a indefinição te abrace, que o não decidido te acolha. Boa noite, observador gentil, criador suave, partícula de consciência no oceano cósmico. Que sua mente descanse, que sua consciência se dissolva suavemente, em ondas de paz, em marés de tranquilidade, em correntes de serenidade. Que todas as suas possibilidades coexistam, em harmonia perfeita, em superposição serena, em estado de graça quântica, e que o universo, o grande observador, continue se decidindo, continue colapsando, continue se tornando real, com você ou sem você, através de você, por você, em você, como você. Durma bem, durma profundamente, durma completamente, e saiba que quando a realidade decide se tornar real, ela sempre escolhe a versão mais bela, a possibilidade mais harmoniosa, o futuro mais luminoso, especialmente para você. Porque você faz parte do colapso. Você é o colapso. Você é a decisão do universo de existir, manifestada em forma humana, em consciência acordada, em presença viva. E agora, essa presença descansa, essa consciência relaxa, essa forma se dissolve, voltando ao oceano, voltando à fonte, voltando ao estado de pura possibilidade, onde tudo começa e tudo retorna, eternamente. Tudo está em paz, tudo está bem, tudo repousa. As partículas dormem, as ondas se aquietam. E você também é parte desse descanso universal, desse sono cósmico, dessa noite infinita cheia de estrelas de possibilidades. Boa noite, boa noite, boa noite. Você ouviu? Adormecendo com a ciência. Que sua noite seja tranquila e que o universo continue te observando com ternura.